Em 17 de novembro de 2021, foi lançado na Netflix Entre Linhas Pontilhadas, uma série animada de apenas 6 episódios que aborda alguns temas bem interessantes sobre a vida e sobre não ter o controle dela. Isso é contado com um humor meio exagerado e bobo, que eu particularmente gostei muito. E nesse vídeo eu quero falar um pouco desse desenho, por que eu gostei tanto dele e por que você também devia dar uma chance pra ele. Esse vídeo vai ter alguns spoilers, já que eu vou falar bastante da história, então eu recomendo você assistir ele primeiro, mas eu acredito que ver o desenho mais de uma vez também é bem interessante. Enfim, a animação foi criada pelo cartunista italiano Zero Calcari, e pelo que eu pesquisei sobre os trabalhos dele, a maioria das obras são algo que envolve ele mesmo na história, então ele é sempre o protagonista e no desenho isso também acontece. Entre Linhas Pontilhadas acompanha a trajetória do Zero, um cara adulto que é bem ansioso e se preocupa com praticamente tudo, e seus dois amigos de infância, Sarah e Seco. A Sarah é a amiga inteligente do Zero, que sonha em ser professora, e ela é uma personagem muito incrível, que sempre consegue ajudar o Zero com alguma situação, fazendo ele refletir um pouco, e a gente que tá assistindo também. O Seiko é um personagem um tanto curioso, ele sempre parece ser bem diferente em relação a tudo e não se importar com nada, o que é o total oposto do Zero, então tem algumas cenas dos dois juntos que são muito boas. E a história gira em torno desses três amigos que estão indo pra algum lugar, que no início não é falado onde é, e nem por que eles estão indo até lá. Isso só é revelado no quinto episódio do desenho. Mais pra frente eu vou falar com mais detalhes dessa parte, porque é bem importante pra história. Eu gosto muito de como a história é contada, porque ela é narrada pelo próprio Zero e não é muito linear. Então em cada episódio o Zero acaba contando algum momento diferente da vida dele, em paralelo vai avançando essa trajetória deles até esse destino. Isso é muito interessante, porque em cada episódio acaba mostrando muito de como é o Zero e como que ele lida com certas situações, e também apresenta melhor os personagens da série. E falando um pouco mais do Zero agora, é importante dizer que a própria consciência do Zero no desenho é representada como um tatu. E apesar de ser um pouco estranho, é muito interessante, porque os diálogos que o Zero tem com o tatu ajudam a mostrar mais do Zero e talvez como ele pensava em certas situações. E como o Tatu no desenho não é muito acolhedor com o Zero, isso também só me faz pensar que o próprio Zero não tinha uma boa visão dele mesmo. Agora eu vou falar mais da história e das mensagens do desenho, que é o que mais importa aqui, e também vou detalhar essa trajetória do Zero e os amigos dele. Lá pelo quinto episódio do desenho é mostrado que esse local era uma casa de um casal de idosos. E aí a gente descobre que o Zero e os amigos deles foram lá para participar do velório da filha desse casal, a Alice, que acabou tirando a própria vida. E essa personagem também era amigo do Zero, inclusive foi a Sarah que apresentou ela para ele, e desde quando eles se conheceram, que foi ainda na adolescência, o Zero gostava dela, mas nunca teve uma atitude para tentar algo e eles só ficaram um amigo mesmo. E a Alice é apresentada já no primeiro episódio, mas é só no quinto que a gente vai descobrir que ela acabou morrendo. E esse episódio específico eu acho muito bom, porque ele começa bem divertido, engraçado, e no final fica um clima meio pesado e acaba te deixando com mais dúvidas sobre o que aconteceu com ela. Então aí sim, no último episódio é revelado o que aconteceu com ela, e no meio do velório a Sarah acaba dizendo pro Zero que a Alice sempre gostou dele e queria ficar com ele, e essa informação de última hora meio que acaba deixando o Zero meio pirado, porque ele achava que podia fazer algo para evitar que ela fizesse aquilo, e a maior mensagem que é mostrada no desenho é que o Zero não podia ter feito nada para mudar isso, porque ele não pode controlar tudo. Isso foi uma decisão dela que não teve nada a ver com ele. E é nesse momento também que você vê que o Zero é meio egocêntrico e acabava se importando muito com as coisas que aconteciam com ele, o que acham dele, mas acontece que ele não precisava carregar esse peso porque nem tudo gira em torno dele. Eu gosto muito como essa preocupação excessiva do Zero é mostrada, em momentos simples do cotidiano que devem acontecer com várias pessoas, e também a forma que é mostrado como ele enxerga a vida. E aqui eu vou falar um pouco mais do que significa essa coisa de entrelinhas pontilhadas. Em uma cena do primeiro episódio, o Zero fala que acreditava que a vida era como linhas pontilhadas, que você ia seguindo e no final tudo ia sair como planejado. Mas claro que a vida não é assim, é normal você acabar não seguindo o roteiro dela, ou no caso aqui no desenho, as linhas pontilhadas. E ao longo dos episódios é mostrado como o Zero tem um certo medo de não estar conseguindo seguir esse caminho certo na vida, e acabar rasgando um papel e fugindo das linhas. E eu achei isso muito bom. É bem interessante o jeito como o Zero se importa muito com as coisas e se preocupa em não sair dos trilhos, mas na verdade isso é bem normal e pode acontecer com qualquer pessoa. E não é só ele que acabou saindo das linhas pontilhadas ou que tem a vida meio bagunçada. E no desenho também é mostrado como o Zero tem um certo medo de arriscar na vida, do mesmo jeito que ele não arriscou com Alice e depois ficou se culpando. E tem um episódio que explica isso muito bem, onde é mostrado que o Zero, depois de 10 anos, reencontra uma ex-aluna dele. Eu não cheguei a mencionar isso, mas o Zero dava aulas particulares. E quando ele encontra essa ex-aluna dele, ela já tá formada e com a vida já bem encaminhada. E o Zero meio que entra em choque com isso porque ele não esperava muito dela. E também porque ela em 10 anos se saiu muito melhor na vida do que ele. E o Zero, narrando essa situação toda, fala que acreditava que se ele não rasgasse as linhas pontilhadas dele, pelo menos não iria causar mais danos. Só que não funciona assim. E se você apenas segurar o papel, no final ele só vai ficar amassado.
Eu gosto muito desse jeito que o criador usou para representar a vida e como o Zero enxerga ela. É um jeito meio estranho e que eu não esperava que alguém fizesse algo do tipo com toda essa coisa de linhas pontilhadas, mas acabou funcionando muito bem, assim como tudo nesse desenho. A animação também achei ela muito boa e como o Zero narra todos os episódios, isso acaba dando espaço para umas cenas muito criativas. Eu também recomendo você assistir esse desenho dublado em português, porque a dublagem do Manolo Rey tá incrível. Enfim, esse desenho é incrível, eu espero ter conseguido passar tudo que eu queria nesse vídeo. Assistam que vale muito a pena. E no momento que esse vídeo for postado também já saiu outra animação do Zero Calcari, que aqui no Brasil o título saiu como Este Mundo Não Vai Me Derrubar, e é muito boa também. Eu ainda espero ver outras animações dele saindo algum dia. É isso, muito obrigado por assistir.